Olá, como vai? Tudo bem? Sou Eduardo Nomoto e neste vídeo vou contar um pouco da minha história, como um quitandeiro virou um médico. Bem, como vocês sabem, nos vídeos anteriores, eu sou médico, formado já desde 20 anos atrás, mais ou menos 21 anos atrás, E é interessante que muita gente pensa assim, nossa, mas ele é médico, tudo mais, Então ele teve uma vida fácil, vida boa, tudo mais. Mas pelo contrário, a minha vida foi uma vida muito simples, Ainda é uma vida muito simples até hoje. E eu busco essa minha simplicidade, essa humildade, porque a humildade tem que fazer parte do nosso ser, Não é porque eu sou médico hoje que eu fiquei com o nariz empianado ou uma coisa do tipo. Pelo contrário, eu sou a mesma pessoa, da mesma forma que eu sou hoje, eu sou antes de ser médico e antes de entrar para a medicina. É interessante que, como eu falei para vocês, como um quitandeiro virou médico, Por que eu falo quitandeiro? Porque, na verdade, quando eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos, os meus pais, eles montaram uma quitanda, uma fruteira. E aí eu ajudava meus pais, Eu ajudava meus pais a descarregar da Kombi, na época era uma Kombi, as mercadorias, Lógico, era eu e outros meus irmãos, Éramos 5 filhos, Éramos 5, O mais velho, infelizmente, faleceu quando ele tinha 25 anos de idade e eu tinha 15 anos de idade. E éramos 5 filhos na época, E a gente ajudava, Eu também ajudava também, Descarregava as coisas as mercadorias da Kombi, arrumava as prateleiras, batata, cebola, tudo, de uma quitanda. Ensacava farinha naquela época, Pegava aqueles garrafas, vasilha de litro e colocava, Ensacava 1 litro de farinha e tudo mais, ou pesava 1 quilo, uma coisa assim na balança também. Era isso mesmo, era pesado. E aí, era isso. Eu ajudava também a levar as compras, das freguesas, quando faziam umas compras grandes, maiores, eu levava até a casa delas, acompanhava elas até a residência das senhoras, Ficava todo feliz levando as compras das senhoras. Então, assim, minha vida foi uma vida muito simples, desde pequeno, porque pela minha origem japonesa, meus pais japoneses, provenientes, depois da guerra, em 1955, 10 anos após a guerra, meus pais vieram para o Brasil. Então, literalmente, eles vieram de navio, uma viagem do Japão para o Brasil. Então, pode-se notar o quê? Que não tinham nada, eles não tinham nada, perderam tudo, As famílias, nossas famílias, perderam tudo lá no Japão. Então, o que tiveram, trouxeram apenas o quê? Roupas, mala, enfim, nada assim de riquezas ou propriedades e alguma coisa do tipo. Foi tudo uma batalha, uma luta, uma vida assim de realmente muito esforço, muito suor, dos meus pais e com meus pais me ensinando para mim também sobre os valores do trabalho também, como eu falei, como quitandeiro virou médico. E aí interessante que todo o meu ensino fundamental foi em escola pública, Eu tenho muito orgulho de ter estudado em escola pública, escola do governo. E o segundo grau, tudo bem, eu fui para uma escola melhor, particular, E meu foi o único filho dos 5 que estudou em escola particular, porque todos os outros irmãos, meus pais não tinham condições de pagar escola, particular. Então fui o único. E é interessante que, lógico, quando terminou o segundo grau, o ensino médio, não passei no vestibular, E nessa época, meus pais foram, depois, nessa época, meus pais foram para o Japão. E aí fiquei eu com mais 2 irmãos aqui no Brasil, Eu fazendo pré-vestibular. E eu fazendo pré-vestibular, é interessante, vou contar essa história para vocês, que eu fiquei de fevereiro até em setembro, mais ou menos, sem estudar nada. Sem estudar nada, Então eu só ia para as aulas e eu não estudava. E é interessante que um amigo meu de infância, desde que eu conheço ele desde meus 6 anos de idade, 7 anos de idade, e nessa época do pré-vestibular, ele estava servindo o exército e me chamou para assistir a marcha do 7 de setembro. E aí eu vi assim, nossa,
Eu tô aqui no 7 de setembro. Poxa, mas agora é 7 de setembro. Eu não tinha estudado nada para o vestibular. Então é interessante que foi depois dessa marcha de 7 de setembro que eu comecei a estudar. De 7 de setembro, outubro, novembro, dezembro. Estudei 4 meses, todos os dias, de segunda a segunda. Estudava todos os dias, de segunda a segunda. E é interessante que, como eu estudava pela parte da manhã, né, pegava ônibus e tudo mais, acordava cedo, a aula começava às 7h30, então eu tinha que sair de casa às 6h30, mais ou menos. Acordava mais cedo, acordava quase de madrugada, né, praticamente, né. Eu dormia cedo, eu ia para aula de manhã, estudava até mais ou menos meio-dia, né, no cursinho pré-vestibular, e depois ia para casa estudar, chegava em casa, almoçava e estudava até mais 9, 10 horas no máximo. Eu nunca fui de virar madrugada estudando durante o pré-vestibular, o cursinho. Eu não estudava, mas estudava todos os dias, sem parar. Todos os dias. Do sábado, domingo, feriado, eu estudava todos os dias. Então eu estudei praticamente 4 meses, todos os dias. E é engraçado que na época, os amigos chegavam lá, batiam na porta de casa, né? Falaram assim, vamos jogar bola e tudo mais. Eu falei assim, não, eu tô estudando, tudo mais, vou fazer vestibular, né? E aí, de novo, outro dia, sabe, batia lá na porta de casa, vamos jogar bola. Eu falei assim, não dá, eu tô estudando. Vamos sair? Não dá, eu tô estudando. Então, realmente, eu fui focado, depois de 7 de setembro, a estudar todos os dias, sem parar, até a prova de vestibular. Aí, quando meus pais voltaram do Japão, eu tinha passado no vestibular, e é interessante que, uma historinha assim, particular, né? Que eles, quando voltaram do Brasil, eu tinha passado no vestibular, meu pai tinha conseguido um emprego para mim, lá no Japão, né? Eu tava até careca, né, do vestibular. Aí papai tinha voltado do Japão, meus pais, na verdade, né? Papai e a mamãe. Aí ele falou assim, olha filha, eu consegui um emprego para você, mas como você passou no vestibular, vai fazer universidade, né, de medicina, fica aí no Brasil, né, e faz teu curso de medicina. Então, se eu não tivesse passado no vestibular, eu teria ido pro Japão trabalhar como decassegue. E é isso. Então, a minha história é essa, de como um quitandeiro virou médico. Bem, eu desejo para você, né, que você que quer lutar pela vida, literalmente, né, batalhar e em busca dos seus sonhos, vá. Sim, lute, persevere, perseverança. Né? Eu conheço uma história de uma colega de pré-vestibular que ela estava fazendo um cursinho durante 6 anos. Era o 6º ano que ela estava tentando fazer vestibular para medicina. E ela conseguiu. Então é uma história também muito interessante dessa colega de cursinho de pré-vestibular. Tentou durante 6 anos e ela conseguiu na 6ª. Né? Praticamente foi o curso todo de medicina, são 6 anos de medicina, né? Ela tentou, ela passou. Então você que tem um sonho, vá em busca desse sonho. Vá o que é o melhor para você. Faça o que é do seu desejo, para que você consiga atingir. Com duras penas, sim. Com muita luta, sim. Seu suor, sim. Com seu esforço, sim. Com perseverança, sim. Resiliência, sim. É isso. Gostou desse vídeo? Gostou desse episódio? Dá um like, compartilha, comenta e até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.